Bom, muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Como a irmã Raquel, não é? Eu já gravei seu nome, você esqueceu, mas já gravei seu nome. A irmã Raquel falou aqui, meu nome é Eliel, eu sou da Igreja Presbiteriana de Rio do Ouro, pastor Jonas Murta, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa igreja que eu vim aqui quando eu era muito pequenininho, devia ter, sei lá, uns 3 anos, 4 anos de idade, quando eu estive aqui, e estou visitando a igreja de amigos, já estava um tempo já para poder visitar aqui, estava falando com o Thierry e com a Isabela, e finalmente hoje eu estou aqui. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês em cima desse tema que vocês já têm meditado, um tema que vocês já têm trabalhado entre os irmãos. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Neemias, né? Eu confundo com o profeta Jeremias, mas livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos estar lendo um versículo e meio. Neemias 4, e eu quero ler com vocês o versículo 17 e metade do versículo 18. Amém? Todo mundo achou? Todo mundo está craque em achar o livro de Neemias, né? Vamos ler juntos nessa mesma versão? É a ACF, Almeida Revista Corrigida. Vamos lá? Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. Até aí. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos porque até esse momento o Senhor tem falado conosco. Até esse momento nós tivemos a oportunidade de cantar louvores, de exaltar o Teu nome. E nessa hora, Pai, queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser edificados, instruídos e exortados, Deus, pela Tua palavra, porque sabemos que ela é poderosa, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, Neemias teve o trabalho de reconstruir e de reerguer os muros de Jerusalém, porque o povo de Israel não teve o trabalho de guardar e obedecer os mandamentos do Senhor. Neemias ele teve que voltar do cativeiro babilônico para Jerusalém para reconstruir os muros que estavam caídos, porque o povo de Israel, em determinado momento, se encontrou espiritualmente caído diante de Deus. Neemias tem que reconstruir os muros, porque o povo de Israel, o povo de Judá, com a sua desobediência, fez com que esses muros caíssem. Se a gente fosse resumir a queda dos muros de Jerusalém em uma frase, essa frase seria abandono das Escrituras, o abandono da palavra de Deus. Porque nós sabemos que o povo de Israel foi um povo eleito por Deus para ser luz entre as nações. O povo de Israel foi um povo eleito para testemunhar sobre Deus dentre as demais nações. Eles deveriam influenciar, eles deveriam conduzir os demais povos à presença de Deus. No entanto, muitas das vezes Israel falhava nessa missão e ao invés de serem influenciadores, eles eram influenciados. Ao invés deles conduzirem os povos à presença de Deus, eles permitiam que outros povos conduzissem eles à presença de falsos deuses, Astarote, Baal e por aí vai. O povo de Israel por diversas vezes caiu no pecado da idolatria, o povo de Israel por diversas vezes abandonava o seu Deus, a lei de Moisés, e por conta disso, eles recebiam da parte de Deus um castigo. O castigo de Deus era sempre para poder aprumar o seu povo e trazer o seu povo de volta a Ele.
E a gente vê que em determinado momento da história, Israel se encontrava tão mal espiritualmente, Israel se encontrava tão doente espiritualmente, que Deus teve que dar a eles um remédio um pouco mais amargo, um remédio um pouco mais pesado. E esse remédio tinha um nome, o nome era Babilônia. Deus levantou profetas como Jeremias e Isaías para poder alertar o povo dizendo o seguinte: vocês estão em pecado e Deus vai mandar os babilônios, para virem e destruírem a cidade. Deus vai enviar Nabucodonosor, e lá no livro do profeta Jeremias, Deus chama Nabucodonosor de seu servo, e ele vai dizer que com a Babilônia é um instrumento na mão de Deus, com a qual Deus castiga as nações. A gente vê isso também no livro do profeta Abacuque, e aí a gente vê que Deus, ele usa a Babilônia para poder castigar o seu povo. Então Jeremias, Isaías, eles se levantam e eles começam a avisar o povo que os babilônios iriam vir e iriam destruir a cidade e iriam levá-los cativos. Lá em Isaías capítulo 5, a gente já tem um prenúncio das quedas dos muros. Lá em Isaías capítulo 5, Isaías vai falar que o povo de Israel é como se fosse uma vinha. É uma vinha que é uma propriedade exclusiva do Senhor. E Deus, ele fez tudo por essa vinha. Ele plantou, ele edificou, ele tirou tudo que estava de ruim para que essa vinha pudesse dar bons frutos. Só que, ao invés de dar bons frutos, aquela vinha começou a produzir maus frutos, frutos amargos, ao invés de frutos doces. E aí, o Senhor daquela vinha chega a uma conclusão. Ele fala o seguinte, lá em Isaías 5, eu vou tirar a sua sebe, eu vou tirar a sua proteção, e eu vou deixar que essa vinha seja pisada pelos homens. Eu vou tirar os muros que protegem essa vinha, para que essa vinha seja pisada pelos homens. Isso em Isaías capítulo 5, Isaías já estava alertando o povo. Então os profetas, eles avisam, eles convidam o povo para o arrependimento, mas isso não acontece, e por causa disso, o castigo que estava sendo dito, alertado pelos profetas, realmente acontece, realmente se concretiza. E a ruína de Jerusalém veio, os muros foram derrubados, e o povo de Judá foi levado cativo para Babilônia. E Jeremias já havia predito que esse cativeiro iria durar 70 anos. E passado longos 70 anos, a Babilônia, ela cai para um outro império chamado Império Medo-Persa. E os persas, eles permitem o retorno do povo judeu para Jerusalém. E aí, algumas pessoas começam a retornar para Jerusalém para reconstruir as cidades. Só que essas pessoas encontravam dificuldades, essas pessoas encontravam obstáculos, encontravam barreiras. Em um determinado momento, essa notícia ela chegou a Neemias. Pessoas que estavam no cativeiro começaram a se levantar para poder reconstruir a cidade de Jerusalém. Nós temos Neemias e temos também Esdras. Esdras foi levantado para começar a reconstrução do templo, porque o templo de Salomão, aquele templo glorioso, também tinha sido destruído na invasão dos babilônios. Eles destruíram os muros, eles destruíram os templos, eles saquearam os templos, o templo de Salomão, e levou tudo para a Babilônia. E aí a gente vê Neemias, a gente vê Esdras se levantando para reconstruir aquilo que havia sido destruído. Mas perceba que Neemias e Esdras, eles já nasceram no cativeiro. Eles não viram a queda de Jerusalém, eles não viram a queda dos muros, não viram a ruína do templo de Salomão, eles nem chegaram a ver o templo de Salomão, nem construído, nem destruído. Eles não chegaram a ver os muros de Jerusalém. Eles já nasceram no cativeiro. Então, repare que Neemias, ele lidera a reconstrução dos muros e ele vai reconstruir aquilo que foi destruído pela negligência das gerações anteriores. Ele não viu os muros caírem. Ele não fez parte da geração que pecou para que os muros fossem lançados ao chão.
Ele poderia ter ficado indiferente à reconstrução dos muros, porque muitos judeus se recusaram a voltar para Jerusalém, porque já estavam com uma vida estável na Babilônia e não quiseram retornar. E Neemias poderia ter a mesma postura, ele poderia falar, eu estou muito bem aqui, eu sou copeiro do rei, e para que eu vou me meter em problema, voltar para Jerusalém que está em ruínas e começar a reconstruir esses muros? Foi eu que pequei? Foi a minha geração que pecou para os muros caírem? Não. Neemias podia ficar na dele. Neemias podia continuar na Babilônia, como muitos outros judeus fizeram. Mas a gente vê que ao invés de Neemias ter essa postura de não estar nem aí para Jerusalém, a gente vê que é o oposto. Neemias, quando ele recebe a notícia, ele chora, ele jejua, ele clama a Deus, ele se quebranta, ele fica entristecido, e ele pede ao rei para que ele pudesse retornar, ou melhor, para que ele pudesse ir para Jerusalém. Porque, embora ele não tivesse visto a queda de Jerusalém, embora ele não tenha visto os babilônios entrando em Jerusalém e deportando os seus amigos, os seus colegas, os seus vizinhos, os seus familiares para a Babilônia, no entanto, ele ouviu essa história dos seus pais. A geração que pecou, contou e passou para a geração de Neemias a história da queda de Jerusalém. Ele não viveu, ele não viu com os seus olhos, mas ele ouviu a história da queda de Jerusalém. Por que isso? Porque em Israel era muito forte, dentro do povo de Deus, a tradição oral, isso é, você contar para a próxima geração, você passar para a próxima geração a lei de Deus. Não se tinha a Bíblia como a gente tem hoje, então, muito se era passado através da tradição oral. Oralmente, os pais transmitiam aos seus filhos a história do povo de Israel e a história de Deus, livrando o povo por onde quer que eles passassem. Só que, com o pecado, o povo foi deixando de transmitir para as gerações posteriores a palavra de Deus. Os pais foram deixando de contar aos seus filhos as histórias que o povo de Israel teve e dos livramentos que Deus deu. A gente vê que ali no final do Pentateuco, no início do livro de Josué, a gente vê que Deus vai falar o que para Josué? Inculca essa palavra nos seus filhos, ensina a eles. Só que o povo de Israel parou de fazer isso. Eles deixaram de transmitir a lei do Senhor. Eles deixaram de transmitir às gerações seguintes. Só que, quando chega no cativeiro babilônico, eles percebem que eles estão lá, sofrendo esse castigo, justamente porque eles abandonaram a lei de Deus. Eles deixaram a lei de Moisés e eles deixaram de transmitir para as gerações posteriores a palavra do Senhor. Lembra que eu disse que nós poderíamos resumir a queda dos muros de Jerusalém em uma frase, e essa frase é abandono das Escrituras? Foi exatamente isso que foi acontecendo. O povo foi pecando cada vez mais, abandonando a lei do Senhor, abandonando as Escrituras, e não contando para as gerações posteriores, até que foi nascendo cada vez mais uma geração fria, uma geração que não conhecia a palavra, e, portanto, uma geração que começou a viver no pecado e, consequentemente, eles sofreram o castigo da parte de Deus. Só que Neemias e também Esdras, eles estão no cativeiro, e no cativeiro eles estão experimentando um contexto de retorno às Escrituras. Porque, como eu disse, quando o povo chega no cativeiro, eles percebem, estamos no cativeiro porque deixamos a lei do Senhor. Deixamos de viver a lei do Senhor, deixamos de transmitir a lei do Senhor para os nossos filhos. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a retornar às Escrituras. É no cativeiro babilônico que surgem as sinagogas. Sabe as sinagogas onde Jesus ia aos sábados? Onde ele leu ali um trecho do profeta Isaías e falou, essas Escrituras falam de mim, hoje se cumpre essa profecia? Aonde Jesus ia, as sinagogas surgiram no cativeiro babilônico, onde o povo voltou, se reunia para ler a palavra, porque eles perceberam que tudo isso tinha acontecido, porque eles abandonaram a palavra de Deus. Então, perceba que Neemias, ele está inserido em um contexto de retorno às Escrituras.
de voltar a se alimentar da palavra de Deus, de se aprofundar na palavra de Deus. E isso é essencial porque não poderia haver reconstrução sem que o povo olhasse na lei de Moisés e enxergassem aonde foi que eles tinham caído. Eles não poderiam reerguer os muros enquanto eles não vissem na palavra aonde foi que eles caíram. Eles não poderiam começar uma reconstrução se eles não começassem a se colocar de pé diante de Deus, se alimentando da palavra. Por isso, esse contexto de reconstrução da cidade de Jerusalém, esse contexto de reconstrução dos muros, está intrinsecamente ligado com um retorno às Escrituras. É o retorno às Escrituras que motiva esses homens a irem reconstruir a cidade de Jerusalém. É o retorno às Escrituras que motiva eles, que enche o coração deles, para que eles pudessem botar a mão na massa e começar a trabalhar para o Senhor. É a palavra que motiva, que deixa eles vivos para realizarem a boa obra. Por isso, nós vemos que as Escrituras, e somente as Escrituras, nos motivam e podem nos levar a realizar a boa obra. A gente vê isso também na história da igreja. Nós somos cristãos protestantes. Como que foi que Martinho Lutero realizou a reforma protestante? Em um contexto de retorno às Escrituras. Por isso, irmãos, a base do nosso trabalho, a motivação para o nosso trabalho deve vir diretamente das Escrituras. Por isso, a Igreja de Cristo, ela não pode trabalhar sem estar amparada pelas Escrituras. E se a igreja, ela não pode trabalhar sem estar armada com as Escrituras, então o texto que nós lemos, ele exemplifica muito bem como deve ser o nosso comportamento. Os homens que estavam construindo os muros, nós lemos, eles precisavam vigiar a todo tempo por causa dos seus inimigos. E por conta disso, eles não largavam as suas espadas em momento nenhum. Eles construíam, eles carregavam uma carga com uma mão, mas na outra mão eles carregavam as suas espadas. E num versículo posterior que nós não lemos, vai dizer que até mesmo quando eles paravam para beber água, eles não largavam as suas espadas. Eles sempre estavam com as espadas em mãos. E é claro que esse texto aqui não é uma tipologia de que a igreja tem que trabalhar assim, não, mas eu quero convidar você a olhar para esse texto como uma analogia, como uma ilustração de como que a igreja de Cristo deve trabalhar, porque se nós temos que trabalhar com espadas nas mãos, e nós vemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E quando nós entendemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus, esse texto ele se torna uma analogia perfeita de como a igreja deve prosseguir em sua obra, em seu trabalho, armada. Foi como o irmão deu testemunho aqui, né? Eu carrego minha Bíblia para cima e para baixo, né? Está com a espada embanhada, está com a espada em mãos. E é dessa forma que a igreja de Cristo deve trabalhar. Nós não podemos largar a nossa arma de forma nenhuma, em momento nenhum, porque tal como Neemias tinha os seus adversários, nós como igreja também temos os nossos adversários. E muitas das vezes os nossos adversários são mais sutis e são mais ardilosos do que os adversários que Neemias tinha. Porque os adversários que Neemias tinham espadas em mãos para atacá-lo. Mas muitas das vezes os inimigos que nós enfrentamos hoje não são pessoas que aparecem com espada na mão para nos atacar, mas são pessoas travestidas de bondade, travestidas de boa oratória, pessoas que a gente olha e até fala assim, essa aí é gente boa, e tem ideologias, filosofias que parecem ser boas, mas que no fundo são malignas, que no fundo querem destruir e parar com a nossa obra. Nossos inimigos, muitas vezes, não são inimigos declarados, mas eles chegam sutilmente e querem
nos corromper com ideias que parecem ser boas e amorosas. É por esse motivo que o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos estar com a espada do Espírito em mãos, devemos estar com a palavra de Deus. Por quê? Porque a qualquer momento devemos estar prontos para a batalha. O apóstolo Paulo, ele falando ao jovem Timóteo, ele vai dizer o seguinte: você deve ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E observe só, ele não fala apenas que Timóteo tem que saber manejar a palavra, ele fala que Timóteo tem que saber manejar bem a palavra. Me lembro de uma história de um amigo meu. Certa vez ele estava no ponto de ônibus, com a espada na mão, com a Bíblia dele na mão, voltando de um culto, e aí um homem aleatório para ele no ponto do ônibus e pergunta assim: lê um versículo para mim. E aí ele pensou: agora é meu momento de brilhar, eu vou abrir aqui, eu vou ler alguma coisa para ele vai se converter, ele está sedento. E aí ele abriu num salmo qualquer, e ele leu para aquele homem, e aí aquele homem ficou olhando para ele ficou olhando para o homem ficou olhando para ele, e ele falou assim: você é idiota? Você acredita mesmo nisso que você está lendo? E aí aquele jovem ficou com a cara de tacho, fechou a Bíblia, fez sinal para o primeiro ônibus que apareceu e foi embora. Muitas vezes nós estamos despreparados para manejar e manejar bem a palavra da verdade. E ninguém nos mostra melhor como devemos manejar a palavra da verdade do que o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos mostra, melhor do que ninguém, como se usa a espada do Espírito. Quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, ele fez o quê? As 3 vezes que Satanás tentou ele, usou a palavra as 3 vezes. Jesus, ele tinha saído do batismo, ele tinha acabado de passar por um momento glorioso, onde ele ouviu a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E logo depois, Jesus é conduzido para o deserto, e ele vai ouvir o diabo dizer o seguinte para ele: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tinha acabado de ouvir o Pai dizer: tu és o meu Filho amado, e aí ele vai para o deserto, e no deserto, ele ouve Satanás lançar dúvidas sobre aquilo que Deus tinha acabado de afirmar para ele. E aí, no deserto, Satanás coloca essa primeira tentação a Jesus: transforma essas pedras em pães. Para Jesus não era difícil, não tinha mistério nenhum em transformar aquelas pedras em pães, porque mais tarde ele faria 5 pães e 2 peixinhos, transformar em alimento para mais de 5.000 pessoas. Mas o que o diabo quer é causar em Jesus um sentimento de inconformidade. O que Satanás queria causar em Jesus era um sentimento de insatisfação com a situação de humilhação pela qual ele estava passando. É como se Satanás dissesse a Jesus: como pode um filho de Deus estar sendo humilhado no deserto, passando fome e passando sede? É como se o diabo chegasse e dissesse exatamente essas palavras: como que pode o Filho de Deus estar passando fome e sede no deserto? Transforma essas pedras em pães. E o que Jesus faz? Jesus vai para a palavra. Jesus cita Deuteronômio 8:3. E o que diz Deuteronômio 8:3? Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava mais de 40 dias de jejum, mas ainda assim, a sua maior fome, a sua maior sede, continuava sendo da palavra de Deus. Olha a importância de estarmos nos alimentando da palavra da verdade. Em segundo momento, você vê que Satanás não parou por aí, e logo depois ele pega Jesus, ele transporta Jesus para o pináculo do templo, lá em cima, e ele fala para Jesus o seguinte: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito.
Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardes, não te deixes tropeçar em pedra alguma. Ou seja, Satanás, vendo que Jesus citou as Escrituras, o que ele faz? Ele cita as Escrituras também. E tem gente que acha que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né, vai espantar os espíritos malignos, o diabo vai ter medo. Meu irmão, o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Olha a audácia do inimigo. Ele citou o Salmo 91 para Jesus e tentou levar Jesus a interpretar de uma maneira errônea. A ideia ali era a seguinte: coloque a palavra. O que está lá no Salmo 91, dizendo que Deus vai te guardar de todo mal, coloque isso à prova. Lança-te daqui abaixo e mostra que isso é verdade. Se Satanás tem a audácia de fazer isso com Cristo, imagina o que ele não faz conosco. Mais uma vez, Jesus ele vai citar Deuteronômio, dessa vez Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E o que está dizendo lá? Lá está lembrando o povo que eles não poderiam cometer o pecado de tentar ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Esse episódio que aconteceu no deserto de Massá está registrado em Êxodo 17. E lá em Êxodo 17, o que aconteceu? O povo duvidou da presença de Deus. Eles se perguntaram, está o Senhor em nosso meio ou não? E isso se configurou como um modo onde eles tentaram ao Senhor, onde eles provocaram o Senhor. Então, o que Satanás está querendo fazer é que Jesus cometa o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no deserto. Ele quer que no deserto dele, no deserto a qual Jesus estava passando, ele também colocasse o Senhor à prova, como o povo de Israel fez no deserto de Massá. Satanás está querendo fazer com que Jesus colocasse Deus à prova, tentasse o Senhor teu Deus, mas Jesus sabiamente cita Deuteronômio 6,16, onde fala, não tentareis o Senhor teu Deus. Mas, mais uma vez, o diabo não para aí, né? Satanás não para por aí. E aí, ele leva Jesus e ele vai para o tudo ou nada. Ele mostra para Jesus os reinos do mundo, a glória, e fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E mais uma vez, Jesus cita o quê? Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13, que diz, tema ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Ou nas palavras de Jesus, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus, mais uma vez, ele cita as Escrituras. Repare que Satanás, ele tenta fazer com que Jesus cometa os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no deserto. Em primeiro, ele queria que Jesus ficasse insatisfeito com a condição de humilhação no deserto, assim como o povo de Israel ficou insatisfeito e se rebelou contra Deus. Segundo, ele queria que Jesus tentasse a Deus e colocasse Deus à prova, assim como o povo de Israel fez no deserto de Massá. E, em último lugar, ele queria que Jesus cometesse o pecado da idolatria, assim como o povo de Israel fez diversas vezes, abandonando a Deus e servindo falsos deuses. Mas por que Jesus não cometeu os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no deserto? Porque Jesus não largou as Escrituras, ele estava com a sua espada afiada, ele estava com a sua espada junto a ele no momento do deserto. E esse momento marca o início do ministério de Jesus. Esse momento de tentação no deserto marca o início do ministério de Jesus. E isso mostra que ele estava pronto para a sua missão, ele estava pronto para a sua batalha, para o seu trabalho, com a sua espada bem afiada. Nós, como cristãos, precisamos estar com as nossas espadas bem afiadas para iniciar qualquer obra. Não vá reconstruir muros em Jerusalém se você não estiver com a sua espada bem afiada. Talvez seja melhor continuar no cativeiro babilônico do que ir para Jerusalém sem saber manejar bem a sua espada. Não vá para Jerusalém reconstruir os muros caídos se você não sabe manejar bem a palavra da verdade. Infelizmente, grande parte dos cristãos hoje não possuem um relacionamento sério com a sua espada, com a palavra de Deus. Grande parte dos cristãos não leram a Bíblia toda,
ou grande parte dos cristãos não leram ao menos 80% da Bíblia. Menor ainda é o número de cristãos que estuda a palavra de Deus com frequência. Mas o próprio Cristo nos mostrou lá em Mateus 4, que a Bíblia, as Escrituras, não é um livro que deve ser apenas lido, mas estudado. Estudado. Ou você acha que Jesus, quando estava no deserto, Satanás, ele fez o seguinte: Satanás, espera um pouquinho aqui, que eu vou lá na sinagoga, eu vou buscar um rolo lá da lei do Pentateuco, e eu vou ler esses trechos aqui de Deuteronômio para você. Não, Jesus citou de cor, porque ele conhecia, porque ele estudava a lei, ele estudava as Escrituras. Nós temos que estudar as Escrituras. A palavra de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas, e nós não podemos ser negligentes. Nós devemos dar prioridade à palavra de Deus. Em um contexto de reconstrução, em um contexto que também é de guerra, nós não podemos deixar de dar prioridade à palavra de Deus, às coisas de Deus. Porque lá no contexto de Neemias, nesse contexto de reconstrução, Deus levantou um profeta para falar acerca de prioridades. O profeta Ageu é levantado por Deus para poder dizer ao povo que eles tinham que dar prioridade à reconstrução do templo e não à reconstrução de suas próprias casas. Enquanto que o povo estava dando a desculpa de que, na verdade, não chegou o tempo ainda de começar a reconstrução. Ou seja, muitos daqueles que voltaram para reconstruir a cidade, muitos daqueles que voltaram para reconstruir o templo, começaram aos poucos a deixar de dar prioridade à obra que eles tinham ido fazer e começaram a dar atenção às suas próprias coisas. E aí Deus levanta o profeta Ageu para falar o seguinte: olha só, vocês estão preocupados com as construções de suas próprias casas, mas o templo do Senhor ainda está em ruínas. Ou seja, muitas vezes é o que acontece conosco. Nós voltamos lá da Babilônia para Jerusalém para começar uma boa obra, mas depois nós vamos deixando de dar prioridade ao que realmente importa, e a gente vai se desviando da função, da finalidade onde o Senhor nos colocou. O povo que retornou para realizar a obra estava deixando de priorizar a obra de Deus. Será que também essa não é a nossa situação? Será que temos priorizado a palavra de Deus em nossas vidas? Será que temos priorizado o nosso relacionamento com Deus? Muitas das vezes nós damos desculpas, mas desculpa nenhuma se sustenta diante de Deus. Desculpa nenhuma pode ficar de pé diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Quem quer, arranja um meio, quem não quer, arranja uma desculpa. E muitas das vezes, nós damos desculpas muito boas quando se trata da obra de Deus. Quando você vai dar desculpa para alguém, né, alguém te convidou para alguma coisa que você não quer participar, o que você faz? Você vai dar uma desculpa para aquela pessoa. E você quer convencer aquela pessoa de que a desculpa que você está dando é real, né? Só que você sabe que a desculpa não é real, você sabe que é de mentirinha, você sabe que, na verdade, você está camuflando o quê? A sua falta de interesse em aceitar aquele convite. Só que agora, quando se trata das coisas de Deus, nós somos capazes de darmos desculpas tão boas que até nós vamos acreditar nas desculpas que nós estamos dando. Nós falamos que é falta de tempo, nós falamos que é por 1001 razões, mas na realidade, a verdade é que quem quer arranja um meio e quem não quer arranja uma desculpa. Nós, como igreja, devemos pegar as nossas espadas para começar a boa obra, para começar o trabalho. Como igreja, nós estamos na posição de reconstruir os muros que já caíram, mas não apenas isso, nós estamos também na posição de fechar todas as brechas para que não caia um muro sobre a próxima geração. Como falamos anteriormente, a queda dos muros foi por quê? Foi porque o povo abandonou a palavra do Senhor. Eles abandonaram a lei de Deus. E aí foi nascendo uma geração fria, que não conhecia a palavra, que não conhecia Deus, uma geração cada vez rebelde. E nós não podemos ser responsáveis por uma próxima geração que é analfabeta de Bíblia. Nós não podemos ser responsáveis por uma próxima geração que não recebeu alimento da parte de Deus.
Nós não podemos ser responsáveis por uma próxima geração que é desnutrida da palavra de Deus. Nós não podemos ser responsáveis por uma geração que não carrega a espada do Espírito em seu peito, que não zela pelas Escrituras. Nós não podemos ser responsáveis por uma próxima geração que não sabe que Naum é um livro da Bíblia, que Ageu é um livro da Bíblia. Nós não podemos ser responsáveis por uma geração que vai deixar os muros caírem, porque foi exatamente isso que aconteceu em Israel. O abandono das Escrituras fez com que surgisse uma geração que não conhecesse a Deus e que permitisse que os muros caíssem. Por isso, uma pergunta é pertinente nessa noite: quanto você tem se alimentado da palavra para alimentar a nova geração? Quanto tempo você tem investido em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Porque essa não é uma função apenas do professor de escola bíblica dominical, mas é uma função de todos nós como crentes, como cristãos, como a irmã falou no início do culto, e de fazer o quê? Discípulos. Não dá para acreditarmos que os jovens vão passar de segunda a sexta-feira ouvindo tudo que não presta, no meio onde vivem, seja escola, faculdade, trabalho, e acreditar que aquela uma horinha de aula da escola dominical vai resolver todos os problemas. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais na palavra, porque o Evangelho, ele não é como um lago, que você vai andando, e você continua com a água na cintura. Não, o Evangelho é como um oceano. Cada dia você pode mergulhar e ir mais fundo e mais fundo. Nós podemos a cada dia mais nos aprofundarmos na palavra de Deus. E nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus para ensinar a nova geração. Sabe por quê? Porque Neemias, ele começou a reconstrução e ele teve muito trabalho por causa da geração anterior, que deixou os muros caírem. Mas Neemias estava reconstruindo os muros para a geração posterior. Neemias estava construindo os muros que iam proteger a geração posterior. E nós também estamos na responsabilidade de reerguermos os muros que vai proteger a geração posterior. E não pode ser uma geração que não conhece nada de Bíblia, porque, como nós falamos, existem muitos inimigos, muito sutis e muito ardilosos. São ideologias, estilos de vida, filosofia, ateísmo, liberalismo teológico, relativismo, marxismo e por aí vai. E nós não podemos enfrentar todos esses obstáculos se nós não estivermos com as nossas espadas afiadas. Por isso, meus irmãos, hoje nós devemos refletir sobre como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Devemos nos aprofundar cada dia mais e mais. Não nos conformarmos com o nível em que nós já estamos, mas devemos procurar ir cada vez mais fundo e mais fundo. Como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava indo muito bem, mas mesmo assim o apóstolo Paulo fala para eles o seguinte: vocês podem melhorar, vocês não precisam se acomodar aonde vocês estão, mas vocês podem ir cada vez mais fundo no conhecimento do Senhor. E nós também devemos ter a mesma postura. Nós não podemos ter a soberba de pensar que a nossa vida espiritual está boa, a nossa vida diante de Deus está boa, porque no momento em que você pensa que a sua vida espiritual com Deus vai tudo bem, é na verdade aí que vai tudo mal. Quando você pensa que você está bem espiritualmente, esse é o sinal de alerta de que sua vida vai mal espiritualmente. Sabe por quê? Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais você se humilha diante dele, mais você percebe o quanto você tem que buscar mais, o quanto você tem que se ajoelhar mais, o quanto que você tem que ler mais. Por isso, muitas vezes, no momento que nós achamos que a nossa vida espiritual vai bem, é na verdade porque ela vai muito mal. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu não tenho muitos pecados na minha vida que eu posso me arrepender. Acho que minha vida espiritual vai bem, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na escola dominical, ouço as aulas da Ana Paula, então vai tudo bem. Só que sabe o que acontece? Quando nós não enxergamos os nossos pecados, é sinal de que nós estamos distantes de Deus.
Porque quanto mais perto da luz você está, mais você vai enxergar as suas imperfeições. Quanto mais perto da luz você está, mais você vai enxergar a sujeira que está em você. Por isso, se você olha para dentro de si e você não enxerga a sua maldade, a sua pecaminosidade, não é porque você está muito perto de Deus, é porque você está longe dele. Porque se você estivesse perto de Deus, você ia ver o quanto você é miserável pecador e o quanto que você precisa dele. E isso acontece muito, sabe o quê? Quando nós nos aproximamos das Escrituras. Como diria Josemar Bessa, ele vai dizer que a Bíblia é o único livro que nos lê. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a história de um povo que peca contra Deus, um povo que não obedece à lei do Senhor, mas a gente vê um Deus amoroso e bondoso que sempre resgata esse povo e dá uma nova oportunidade. Meu irmão, se a sua vida até esse momento não tem sido uma vida de intimidade com Deus, não tem sido uma vida de intimidade com as Escrituras, Deus te dá uma nova chance de você começar a levar a sua vida com Deus mais a sério e buscar Ele a cada dia mais. Por isso, meus irmãos, vamos reconstruir os muros. Vamos tampar as brechas para que esse muro não caia na cabeça da próxima geração, porque eles têm muitos desafios a enfrentar. E é justamente porque eles têm esses desafios a enfrentar que nós devemos nos alimentar, para alimentar a eles. E assim a gente faz igual Jeremias, a gente reconstrói os muros que vai proteger a próxima geração. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer porque o Senhor é sempre fiel, o Senhor sempre fala conosco. Queremos te agradecer, Deus, pela vida dessa igreja, por cada irmão que está aqui hoje, e te agradecermos, Deus, porque o Senhor falou com cada um de nós, Senhor. Que o seu Espírito Santo venha incomodar o nosso coração, que o seu Espírito Santo venha trabalhar em nós, Senhor, sobre essa palavra que foi falada aqui nessa noite, Senhor, e que nós possamos a cada dia, Senhor, buscarmos mais da tua palavra, Senhor, que essa palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, Senhor, mas que a cada dia possamos estar diante de Ti, buscando ao Senhor, meditando na Tua palavra, fazendo como está escrito no livro de Josué, Pai. Possamos estar meditando na Tua palavra de dia e de noite, Senhor, para que nós, como igreja, estejamos preparados para enfrentar as adversidades, Deus, que se levantam contra nós nesse mundo, Pai. Prepara, Deus, cada um que está aqui para a batalha que terá que enfrentar, Senhor, e que nós possamos, Deus, estar com as nossas espadas afiadas, Deus, e cheios do Teu Santo Espírito, para cada dia honrar o Teu nome, Deus, por onde quer que nós formos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.